Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui com vocês para falar de educação. E nós queremos que você participe, claro. Mande o seu recado para nós aqui, a sua opinião, a sua pergunta, a sua experiência educacional que você conhece, ou que você participa também. E nós queremos transmitir isso para todos os nossos teleinternautas. Você já conhece o nosso grupo do Facebook? Vá lá no Facebook e veja Missão Educar. Participe lá também, há muitas postagens interessantes e você pode participar do nosso grupo contribuindo também com as suas opiniões, com as suas notícias para melhorarmos a educação brasileira. E hoje nós teremos um assunto sensacional aqui na entrevista principal do programa, que é concursos públicos. O concurso público para o magistério é aquele que filtra a qualidade dos nossos educadores, daqueles que vão transmitir conhecimento para os alunos em sala de aula, também para diretores, também para coordenadores pedagógicos, enfim. Nós temos toda uma série de requisitos que o concurso público afere para darmos mais qualidade ao nosso ensino. E ao participar do nosso programa, você entrando aí na telinha da TV e participando, você vai concorrer hoje a livros. Nós temos aqui 2 livros que vamos sortear. Até o Odair vai dar um close agora com nós aqui, né? Um é o famosíssimo Eletronzinho, de autoria do professor Dirceu Moreira, um livro que foi lançado há 21 anos, e nesse tempo todo ele faz a alegria da criançada e dos professores também. E outro livro, também sensacional, é o Semeador, né? Ou não, o Cavaleiros do Céu, confundi a capa. Cavaleiros do Céu, também do professor Dirceu Moreira, que é um livro que fala muito sobre educação, sobre formação, que vai na sensibilidade de quem educa e de quem é educado também. Além disso, hoje nós temos uma atração especial, diferenciada, né? Que será o seguinte: nos nossos intervalos, nós teremos comentários de jornalistas sobre educação. Nós teremos em cada intervalo um comentário de um jornalista que foi publicado em alguma TV importante, né? Sobre educação. E o professor Dirceu Moreira e a nossa convidada de hoje vão poder comentar também em cima desse recado que os jornalistas dão. Então, obviamente, agora chegou a hora de apresentar o nosso grande mestre, professor Dirceu Moreira, que está aqui conosco para realizar esse programa com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, obrigado pelo grande mestre. Se for professor, eu já estou muito satisfeito com isso. E que hoje nós vamos falar aqui de um assunto bastante interessante, porque normalmente a gente sempre trata aquela história da questão do palco, né? Todo mundo gosta de palco, gosta da plateia, mas sempre esquece um pouquinho dos bastidores. E esse assunto mesmo está voltado aos bastidores. O que acontece por trás, antes de acontecer o espetáculo em sala de aula? Todo um processo, um procedimento dentro da estrutura de uma escola, que é a história dos concursos, né? Isso é um assunto bastante importante, técnico, mas porém um assunto delicado, porque envolve ao mesmo tempo que é o técnico, mas envolve o ser humano aí nesse aspecto. Verdade. Então, já que vamos falar de concurso público, né? Vamos apresentar nossa entrevistada de hoje aqui, que é a professora Elijane de Andrade. Boa tarde, professora. Esqueci do microfone. Boa tarde. Na sala de aula não tem microfone, né, professora? Não. Então, na verdade, concursos públicos, né? Até essa informação foi a professora que me cedeu. Eu não sabia disso. Soube agora há pouquinho do bastidor aqui antes de entrar no programa. No tempo do Império, era o imperador que delegava, que indicava os funcionários públicos de qualquer tipo. E ele também, além de indicar, ele também exonerava. O imperador fazia isso, né? Depois, na República, esse poder passou para o governo federal, que também era meio desse jeito, né? Era na base de indicação, escolheu, não escolheu, tira fora, etc. E depois, então, a partir, se não me falha a memória, de 1934, é que isso passou a ser feito através de concursos públicos. Até a professora vai dar uma complementação agora sobre esse assunto, né? Que ela é muito conhecedora desse aspecto. E ela vai dizer até um pouquinho para nós, porque concurso público está na lei. Não é que se faz porque se quer fazer. Existe lei para isso, né? E toda uma regulamentação sobre concursos públicos, especialmente para o magistério, não é, professora?
Então o concurso público foi obrigatório no Brasil a partir de 1934, no governo Getúlio Vargas. E para professores, atualmente está em vigência a LDB de 96, onde está lá, né, bastante claro que o ingresso do magistério deve ser feito exclusivamente por concurso público. Então, todas as cidades devem abrir concurso público para colocar os professores nesse cargo. Agora, é claro que às vezes precisa assim, contratar alguém de última hora, de emergência, até se tem o ACT, o professor o professor temporário, né? Então, mas isso é uma coisa temporária. Tudo deve ser, todos os cargos não, professor deve ser feito via concurso público. Os demais, diretor de escola, supervisor de ensino e coordenador, cada rede, cada sistema tem a sua opção. Alguns fazem concurso também, mas isso não é obrigatório. Alguns fazem eleição, alguns são escolhidos pela Secretaria de Educação e cada rede pode optar. Mas o ingresso para o magistério é via concurso público, está na LDB de 96. Mas, professora, se o professor, então, é uma questão de legislação, é obrigatório, tem que passar por o procedimento. Nós sabemos que o diretor de uma escola é professor, nós sabemos que um coordenador pedagógico é professor, nós sabemos que os outros são professores também. Você não acha que aí há uma discriminação ou até uma exclusão, quando eles deviam estar incluídos? Ou isso é a lei tem essa abertura mesmo? É assim que está a lei? Não entendi. Assim, o professor faz o concurso. Por que o diretor, por que o coordenador e outro não passa pelo mesmo concurso? Não é uma forma também de excluir? Isso é bastante polêmico, né? Pode ser e pode não ser, né? Você, dependendo como ele é escolhido, o diretor. Se ele for, pode ter um concurso interno, que todos os professores da rede se inscrevam, que quem tiver interesse, e aí os melhores colocados assumem como diretor. Pode ser por eleição, né? O que precisa é que o primeiro ingresso no magistério seja via concurso público. E aí cada rede vai optar por isso. Aqui em São Bernardo, recentemente, a gente teve uma alteração, né? Antes era por concurso, primeiro não era por concurso público, teve o concurso público, depois, agora no novo estatuto, foi alterado. E o grupo ficou bastante dividido. Tem gente que era a favor, tem gente que é contra. Agora, o MEC indica que não tenha necessariamente concurso público para diretor. Seja escolhido ou eleição direta, tem lugar que é eleição, tem lugar que é indicação, via concurso interno, né? Então, não necessariamente uma indicação. Porque tem que ser professor da rede, entende? Não dá para ser. Se vocês for abrir para outros profissionais de outras cidades, aí sim seria discriminação. Mas a prefeitura tem uma abertura de indicação também. Através do prefeito da cidade, dependendo também da cidade, ele tem essa... Esse é o argumento esse é o argumento utilizado por quem é contra, né, não haver concurso público para diretor, para supervisor, que é o risco de ser uma indicação meramente política, e é o grande risco de você, né, fazer com que se passem as ideias da gestão atual sem discussão, os diretores seriam comandados pela gestão. Então, esse é um perigo que precisa tomar cuidado para não acontecer. Agora, para ser diretor, tem que ter pelo menos 5 anos de magistério, para ser coordenador também, para ser supervisor de ensino. Aliás, eu cometi aqui uma gafe, me perdoem todos, né? Eu não apresentei bem a professora Edjane, né? Você começou a apresentá-la e quase passei direto, né? Eu passei por cima da lombada. Então, a professora Edjane, ela é formada em pedagogia na USP, ela também fez mestrado na USP. Se ela quiser explicar um pouquinho melhor qual foi a direção desse mestrado, ela pode falar daqui a pouquinho. E ela tem muitos anos como professora e também como diretora escolar, né? Ela foi diretora em São Paulo, foi diretora em São Bernardo, aposentou-se há pouco tempo. E já há alguns anos ela trabalha
formulando questões para concursos públicos e corrigindo provas de concursos públicos, né? Então, não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa na sua formação que o senhor acha relevante. Não, né? Eu dei aula para crianças de 1ª a 4ª série, antigamente era 1ª a 4ª, 1º ao 5º, dei aula para o magistério, fui professora efetiva do Estado, fiz muitos concursos, né? E fui diretora da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de São Bernardo, fui funcionária da Universidade de São Paulo, na área de Química, tem aí 35 anos de trabalho. E também curso de extensão, né, em universidade, não foi? O curso de extensão? Eu continuo dando aulas na Uninove, né, numa pós-graduação da Uninove para professores em caráter temporário. E nós temos agora aqui a participação de primeiro internauta de hoje, Sandro Salles, de Ibiúna. Muito obrigado pela participação, Sandro Salles. E olha, estamos esperando mais pessoas aí mandarem as suas participações. Inclusive, é muito importante, Sandro, eu vou te pedir novamente, por favor, não avisei hoje, manda o teu e-mail para a gente. Qual é o teu e-mail? Porque a gente vai fazer sorteio depois aqui dos livros, né? E a gente se comunica com vocês por e-mail. Da maneira como vocês entram aqui na tela da TV e mandam para a gente a sua mensagem, eu não vejo qual é o teu e-mail. Então, Sandro, agradeço a sua pergunta, já vou colocar aqui o seu comentário, e mande para a gente o seu e-mail. E os demais que entrarem também para nos brindar com a sua participação, mande os e-mails, por favor. O Sandro diz assim: boas perguntas, professor Liceu. Ótimo programa. Esse é o comentário do Sandro. Nós vamos fazer com a professora agora, porque eu tenho uma curiosidade muito grande, professora, para saber a respeito de concurso, porque eu sempre vejo os professores e muito os contratados que depois não são efetivados, mas sempre isso. Quais são os procedimentos? Como é que começa a se formular uma prova que vai compor um concurso? Assim, quem que participa disso? Como é que se monta tudo isso? Então, a prefeitura, normalmente a prefeitura, o Estado, o governo federal, contrata, de um modo geral, uma empresa para organizar o concurso. E, normalmente, as empresas já têm um corpo jurídico, já têm pedagogos, já têm profissionais que mandam né, um modelo de edital. Aí, a prefeitura vai ver se aquele modelo está de acordo com as suas necessidades, vai interferir tem conteúdo para a parte que eu trabalho. Tem o conteúdo programático, que seriam os assuntos de avaliação, de educação inclusiva, legislação, conhecimentos pedagógicos, né, filosóficos da educação, e depois vem os livros e as leis. Então, duas partes. E daí a prefeitura, em consonância com que a empresa coloca lá como sugestão, monta o edital, joga aí para a rede, para a cidade, e depois aí entra a minha parte. Eu entro na parte de formular as questões em cima das referências bibliográficas. Então, normalmente hoje em dia, ainda, os concursos que eu faço, que são mais para o interior, né? Eu faço concursos para cidades pequenas. A maior que eu fiz foi para Cotia, aqui perto de nós. Normalmente vem um rol de 15 livros, inclusive do senhor faz parte, né? O livro sobre bullying. Faz muitos editais, vem o livro do professor Dirceu. Então, em cima daqueles livros, eu escolho 20 perguntas, livros e legislação. Normalmente tem uma média de 15 livros e legislação mais uma média de uns 8 itens. Então, entra sempre a Constituição Federal, o artigo referente à educação, a Lei de Diretrizes e Bases, normalmente na sua íntegra, né? As diretrizes curriculares nacionais, os documentos do MEC são colocados, as diretrizes para a educação inclusiva não pode faltar de jeito nenhum. Atualmente, a lei sobre africanidades também é uma coisa tem bastante. A lei sobre inclusão da música no ensino fundamental, e assim sucessivamente.
os parâmetros curriculares nacionais, que é um rol de documentos que ainda da gestão anterior ao Lula, do Fernando Henrique, é um documento muito bom, que assim, passa por todas as áreas de conhecimento, tem os temas transversais, né, que precisa ser trabalhado desde o 1º até o 9º ano. Isso no fundamental. Na educação infantil tem os referenciais curriculares nacionais. Em cima desses livros, eu elenco algumas questões, alguns assuntos, não dá para cobrir tudo, e com o conhecimento que eu tenho de trabalho na educação, eu já meio que já penso assim, o que é importante esse professor saber? Na minha avaliação, né? Desde 84 que eu estou na educação, então eu tenho o que eu acho que é mais importante, eu penso, dou bastante prioridade às bibliografias da internet, porque é uma coisa que todo mundo tem acesso, fica uma coisa mais democrática, porque às vezes a pessoa não tem acesso a determinado livro. E então eu vou escolhendo as perguntas e começa aí o meu trabalho. Depois eu explico melhor. Bom, realmente, olha, pelo que eu percebi, professor, a coisa vai longe, hein? Hoje 3 horas de programa aqui é pouco. Então nós vamos agora chamar o nosso intervalo, em que a gente vai ver uma opinião do Arnaldo Jabor sobre educação. Depois eu vou pedir para os professores comentarem também, ok? Já podemos soltar aí na técnica? Ok, obrigado. Educação é o tema também do comentário hoje de Arnaldo Jabor. Por que será que a educação é tão ruim no Brasil? Foi um desastre? Foi um erro dos governos passados? Foi o quê? Foi um desejo. Isso. A educação aleijada do Brasil sempre foi um desejo desde a colônia, porque a coroa portuguesa não queria que crescêssemos intelectualmente. Era perigoso. Ao contrário dos americanos, que puniam os pais que não educavam os filhos, nossos portugueses desconfiavam da educação e a tradição ficou. Até o século XIX era proibido publicar livros sem o aval da igreja e o carimbo do governo. A primeira universidade do país foi fundada em 1920 para exibi-la ao rei Alberto da Bélgica, que veio nos visitar. Sabem quando a Argentina criou a sua? Em 1613. Portugal estimulou o bacharelismo, a dedicação a literatices, ao invés de ciências exatas essenciais para o desenvolvimento. O caso do Tiririca é exemplar. Ele sabe assinar o nome, mas é como 50% de alfabetizados do país. Analfabetos funcionais, incapazes de assumir funções sofisticadas que o mercado exige com o progresso. O mapa demonstra que a educação piora à medida que subimos para as áreas das oligarquias coloniais, Norte e Nordeste. A miséria da educação no Brasil não é um acidente, é uma obra de séculos. Tiririca, você não está sozinho, você representa milhões de brasileiros. A Arnaldo Jabor dizendo, né, no começo ele já falou, que a nossa má qualidade é intencional. Qual a sua opinião, professor? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, todo governo, qualquer governo, que quiser manipular uma massa, que quiser manipular o povo, começa a fazer por aí, esse é o caminho. Porque se o homem não pensa, não tem as suas competências intelectuais desenvolvidas, não é só competência intelectual não, competência afetiva também, inteligência afetiva e cognitiva, desenvolvida, ele se torna, evidentemente, um impúbere psíquico na mão dos governantes que pode manipular essa massa até quanto eles querem. Agora é bom lembrar, que o Jabor colocou, mas é bom lembrar de um detalhe fundamental, que é o seguinte, eu não lembro da frase direito, mas é mais ou menos assim, ninguém vai conseguir dominar um povo o tempo todo e a vida toda. Uma hora esse povo se liberta, e o problema de quando se liberta não é criar bagunça, aí é que vem o problema, porque quem fica aprisionado durante muito tempo sobre o jugo o pior jugo que tem, que alguém pode submeter ao ser humano, não é o jugo de colocar numa prisão, é o jugo de tirar dele o direito à educação, o direito a aprender, a pensar, a contestar, porque é isso que se propõe a educação, não é, professora? Criar cidadãos conscientes e críticos, não é isso? Eu, como boa educadora que sou otimista, né? Eu acredito na educação, apesar de todo esse passado, apesar da fala do Jabor,
apesar Verdade. dos nossos analfabetos funcionais e da qualidade da educação brasileira ainda está muito aquém do que deveria. E uma coisa que, por exemplo, os pais, a comunidade, eu gostava muito de trabalhar com a comunidade, eles valorizam muito a educação, né? Uma das coisas que eles mais prezam. E nossos, infelizmente, nossos governantes estão mais no discurso do que na prática, mas uma coisa legal que em 2016 tem que acontecer é a obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17 anos. Por enquanto, a obrigatoriedade é do 1º ao 9º ano. A partir de 2016, todas as crianças de 4 anos deverão ter possibilidade de serem matriculadas. Caso não sejam, o prefeito, o governador poderá, né, vai ter que pagar por isso, até o ensino médio. Então, isso é uma prova de que a sociedade, a comunidade valoriza a escola e a escola ainda está longe de ser substituída por qualquer mídia, né? E eu também assino embaixo o que você falou, porque, assim, apesar de tudo, eu continuo, a função até do programa Missão Educar é essa. Eu tenho certeza que o Serrano tem a mesma percepção de continuar, de ter essa fé. A nossa educação, professora, já foi comparada, você é educadora de sala de aula, tem mais experiência do que eu. Nós já fomos comparados ao que você puder imaginar no mundo. E apesar de tudo, nós temos o que nós temos no Brasil, já fizemos o que nós fizemos e não teve país no mundo, nenhum no mundo, que fez o que o Brasil fez. A inclusão de todas as raças que nós temos dentro do nosso país. E isso é educação. Isso é um povo que não, tem que ser respeitado por aí. E tem mais. Nós não temos que só receber gente aqui para nos ensinar, não. Nós temos muita competência para ensinar lá fora. Muita competência. Graças a essa garra, essa perseverança do nosso educador, que ele não para. Ele não para. Porque ele ama aquilo que ele faz e ele acredita. Então, eu tenho essa fé nos nossos educadores na educação. Não abro mão disso. Senão, não estaria aqui nem fazendo esse programa, esse Serrano também não estaria, e endossamos as tuas palavras. Então, eu queria fazer só uma pergunta aqui, professora. A gente sabe que cada concurso é cada concurso, você não pode repetir as questões, né? Tem que ser uma surpresa total para quem está prestando. E isso deve dar um grande trabalho, não? Formular questões. É uma responsabilidade, né? Primeiro, no sentido, nessa preocupação que eu disse para vocês, a gente formular questões que já sejam uma espécie de uma formação inicial para o professor. Então, eu quero um professor que tenha uma conotação mais construtivista. Eu vou fazer questões numa linha construtivista. Quer dizer, já vem da bibliografia aí. Mas a maneira também como eu vou pincelar e pensar esses assuntos. Se eu quero um professor que vai trabalhar, né, dependendo, vai ser o professor para educação infantil, ou normalmente hoje em dia PEB 1 pode trabalhar com educação infantil, pode trabalhar do 1º ao 5º ano. E depois PEB 2, professores que vão trabalhar de 6º ao 9º ano ou ensino médio, que são os professores especialistas. Eu elaboro a parte pedagógica, das questões pedagógicas, que seriam sobre avaliação, sobre didática, sobre legislação pedagógica. Mas é diferente se eu estou fazendo questões com um professor que vai lidar com criança de um professor que vai lidar com adolescente. Então, eu já tenho que pensar, vou priorizar, por exemplo, a questão do conflito, né, mais para o adolescente, do conflito em sala de aula, das assembleias de classe. Então, eu vou trabalhar mais com Júlio Gropa, que é um profissional que trabalha com isso, embora às vezes ele está no concurso dos 2 cargos. Se é educação infantil, eu vou trabalhar bastante o brincar, vou priorizar as bibliografias nesse sentido. Então, dependendo, já é uma espécie de uma formação, que não é suficiente, é importante, é democrática, é maravilhosa, porque vai entrar o filho da empregada doméstica, vai entrar a empregada doméstica, vai entrar o filho de diretores, vai entrar o filho do ministro da Educação. Vai entrar qualquer um, se ele conseguir passar naquela prova de títulos. Professor, a prefeitura, depois de vocês terem montado tudo isso, formular as questões, a prefeitura tem também lá
uma comissão de professores, um grupo que vai receber isso tudo teu e também vai fazer uma outra avaliação? Ou já é esse projeto, quando você apresenta, depois da aprovação lá, já é a final? Ou essas perguntas vão passar por um outro crivo? Olha, pelo andar da carruagem, que os prazos são sempre muito exíguos, né? Essa parte que é ruim, né? A gente fala do concurso e tal, mas infelizmente é tudo muito rápido. O concurso, normalmente a gente entrega as questões na segunda-feira. Também o tempo é bom ser rápido para poder não dar nenhum problema de sigilo, né? De informação que vaze e tal. Aí eu entrego as questões na segunda, a empresa vai revisar, vai dar uma olhada se não tem questões repetidas. A internet ajuda muito nisso, joga lá no Google se tiver questão repetida, porque às vezes pode até acontecer, mesmo sem querer, né? E depois, no domingo, já é o concurso. De um modo geral, não, fica só com a empresa mesmo que elabora. E quando vem aquele problema de vazar, já aconteceu com você, de vazar informações? Que eu tenha sabido, não. Não. Então, olha... Inclusive, eles passam, essa empresa que eu trabalho, passa para mim 200 questões. E eu divido. Eu tenho um grupo de colegas, né, em São Bernardo, a gente divide. Eu não quero nem que passe por mim. Eles mandam direto para a empresa, que é para evitar... eu me responsabilizo pelo sigilo das minhas questões, né? Eu faço 20, outra pessoa faz 20, também para garantir uma qualidade, porque se você pega muitas para fazer, acaba não fazendo direito, né? Legal. Então, há uma série de curiosidades para a gente entender aí. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Margarete, lá de São Caetano do Sul. Obrigado, Margarete, pela sua pergunta, que eu vou deixar para depois do intervalo. Ela está perguntando justamente sobre a dificuldade de corrigir questões, né? Isso vai vir depois. Então, eu vou pedir à técnica que coloque o nosso outro vídeo, que é um comentário de uma jornalista do SBT sobre educação também. E aí eu vou pedir a opinião de vocês, ok? E às vezes nem acho. Olha, é sempre assim. Na hora de pedir votos, todo político repete a mesma ladainha. Vamos investir em educação. Só que depois de eleitos, poucos transformam a promessa em realidade. Vejam só o caso do projeto de lei que desonera impostos de materiais escolares que nós mostramos na matéria. Depois de aprovado no Senado, está emperrado na Câmara dos Deputados desde 2009. E pasmem, naquela casa, o projeto chegou a ser rejeitado pela Comissão de Educação. Que ironia do destino. Mais forte foi o lobby do setor automobilista, que foi agraciado aí com a redução de IPI. Mais sorte deram os artistas nacionais, que terão isenção fiscal sobre CDs e DVDs. Essa é a prioridade que os políticos dão à educação. Fato é que países medíocres como o Brasil não priorizam a educação porque não querem crescer, porque não querem mudar. Mudar para quê? Deixa como está. Deixa o povo na rédea curta da ignorância. Assim fica mais fácil manobrar. Vocês viram, é um comentário de uma jornalista, Sherazade, do SBT, nada a ver com a Arnaldo Jabor, e ela fala na mesma linha. Como o professor Liceu Moreira e a professora Dizendo disseram, a gente não pode ser pessimista, nós não estaríamos aqui, nós acreditamos na educação. Mas ela falou do voto. Então é muito importante a gente votar naqueles que têm uma história, não só promessa, né, com a educação. Mas aí eu não vou dar opinião muito prolongada, vou deixar para a professora Jane e para o professor Liceu, para poderem dar sua opinião a respeito. E eu vou ceder a palavra à dama. Primeiro, que você fale, já que eu comecei na outra comentando, e aí eu complemento o que você falar. Ela está comentando a falta de incentivo para os materiais escolares. Que os automóveis tiveram, né? Tiveram e os materiais escolares não, né? Tem muito o que comentar, né? Eu acho que é isso, é a gente apelar para os nossos políticos para que o discurso de valorização da educação deixe de ser discurso e realmente aconteça na prática. Eu acho que um caminho é isso que você apontou, né? Eleger pessoas que tenham tido na sua história um compromisso com a educação, com a escola. Tem muito o que dizer. E hoje até está mais fácil, professor. Esses caras estão todos, o que eu voto, a deputado federal e a deputada estadual, estão no meu Facebook.
E eu já mandei várias sugestões lá. Inclusive, uma delas chegou a me devolver dizendo que já tinha um projeto semelhante, que eu falei assim, os semáforos, né? Já que a gente está falando de educação, tem um semáforo desinteligente. Coitado, não vou chamar um semáforo de burro, né? Ele é desinteligente. E o semáforo que é inteligente, que economiza, isso eu mandei. A resposta, existe o projeto lá, né? Então, nós temos, cara, acompanha, cobra. Agora, tudo bem, a Sherazade colocou uma coisa que é assim, que o Brasil, não é o Brasil que não quer. O povo quer e o povo está mudando. Só não percebe quem não quiser. A massa não precisa mudar 100%. É importante ver que existem aqueles que estão mudando. E esses que estão acima impedindo de mudar, não terão forças para impedir a força dessa massa. Não vai impedir. Esse jovem, essa juventude toda hoje que vem aí, que o pessoal aparece e fala, pô, não estão perdidos não. Eles vão impulsionar essa mudança. E estamos aqui para ajudar a impulsionar essa mudança. E os políticos que não tiverem nessa mudança, cai fora. Então, eu tenho uma notícia aqui. A gente está com o tempo correndo rápido hoje, mas eu vou dar notícia porque nós não somos pessimistas, né? Então, os calouros aprovados no vestibular agora da FUVEST para os cursos oferecidos pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, o IME, eles participaram de uma ação de doar cabelos cortados durante o trote para a entidade Cabelegria, que produz perucas para crianças com câncer. Poxa. Então, os calouros cederam um cabelo, né, que os veteranos cortaram, mas para dar para essa ONG que faz peruca para crianças com câncer. E quem quiser doar, não precisa ser calouro, não precisa ser veterano, nada, cabelo, a partir de 10 centímetros de comprimento, ache no Facebook o Cabelegria. De repente, você tem cabelo aí sobrando, no meu caso, você pode doar, eles vão fazer muito bom proveito. Nós estamos recebendo. Não é? Nós estamos recebendo. Estou recebendo, né? Ok? Bem, então, agora respondendo a pergunta da Margarete, né? Ela perguntou, da São Caetano, professora. Ela está perguntando assim, eu não sei se você já respondeu a questão do professor. Depois dessa questão respondida, ela está perguntando sobre a dificuldade de se analisar as provas que foram feitas, né? Para que haja a correção das provas. Normalmente, os concursos para professores são de múltipla escolha. Então, é o gabarito, é o computador, não tem muito o que questionar, né? Tem os recursos, quando os candidatos discordam da resposta, ou quando não há a averiguação necessária, vai uma questão com algum erro, ou duas respostas. Então, tem todos os concursos, depois que sai o resultado, você tem 2, 3 dias para entrar com recurso, e aí a empresa manda para quem elaborou a questão para ver se esse recurso tem sentido ou não. Agora, quando a prova é dissertativa, que são muito poucas, eu só fiz uma cidade, né, porque é uma coisa muito custosa mesmo, existem alguns parâmetros que a gente pega, né, de coesão textual, de desenvolvimento, de conhecimento do conteúdo, e aí a gente vai fazendo uns parâmetros e corrige as questões, também joga no gabarito para poder fazer a leitura, e fica realmente... Mesmo uma dissertativa, quando você tem tem uma dissertação, uma redação, por exemplo, você joga, tem um gabarito? Porque você coloca, por exemplo, para coesão textual, você soma de 2 pontos. Para desenvolvimento, existe lá uns itens, e aí a gente tem que jogar no gabarito para poder ir à leitura, porque são milhares, né? Alguns milhares. Essa é a fase talvez mais difícil. Você joga, mas a avaliação acaba sendo subjetiva. Mas como eu assim, uma coisa que eu e minha amiga corrigimos uma vez umas provas, e eu disse para ela, você corrige todas desse cargo, eu corrijo todas de outro cargo, porque assim não fica 2 pesos e 2 medidas, porque realmente uma parte subjetiva tem. Se várias pessoas corrigirem, eu acho que o erro é maior, né? Agora, eu vou sozinha, vou corrigir e vou ter sempre o meu parâmetro de avaliação igual para todos. Como se fosse por categoria ali. Então você não vai ficar, por exemplo, corrigindo
provas variadas, mas de um segmento. Então, o professor disso, daquilo, porque também tem uma forma diferente de pensar, né? Isso é legal. E aí você minimiza um pouco, né? Agora, não tem jeito, um pouco de subjetividade vai ter, né? Professor. E o índice de aprovação? Agora pegou, hein? Então, existem dois tipos de aprovação, né? Quando é 50, pode ser 50% da prova, que aí, por exemplo, o Estado de São Paulo costuma fazer umas provas que um quarto das pessoas passam. E São Caetano, recentemente, a prova de São Caetano, eles por exemplo, eles teriam, faz de conta, 100 vagas. Eles chamaram 300 pessoas, independente da pessoa acertar 50%. Então, o 300º candidato, se ele acertou, se eram 60 questões, ele acertou só 20, todo mundo que acertou 20 passa. Sim. Passa e fica aguardando ser chamado por 2 anos, normalmente, né? Mas o índice não tem sido muito alto, não, né? Entre 20% e 50% que costumam passar mesmo. Nós abordamos recentemente os médicos, né, professor? Os médicos recém-formados, né? Exato. O CREMESP. Como que é o CREMESP, como que é o índice de reprovação. Baixíssimo também em tudo, mas é aquilo que você falou que foi comentado, a questão do índice do analfabetismo funcional. Eu tenho a impressão que talvez você, nas provas, em algumas avaliações, você deve ter encontrado muita coisa dos nossos professores, até por uma questão da própria formação dele, não da formação dele porque ele está na faculdade, a base nossa, né, que começa a ser corrigida, né, que começa a se valorizar o ensino infantil, que antes era um verdadeiro depósito de criança, né, mas você deve ter encontrado bastante coisas que dá para identificar, ou seja, não conseguir interpretar o texto. Encontra isso? Bastante, né? E nós temos, assim, muitas pessoas que fizeram o ensino fundamental há muitos anos e voltaram já adultas para fazer pedagogia, depois que os filhos cresceram. Tem problemas básicos de escrita. Esses casos não tem muito jeito. Agora, eu particularmente acho que a gente não deve ficar num saudosismo dizendo, porque naquele tempo o professor sabia falar bem, escrever bem. É o que nós temos hoje. Nós temos, claro que as universidades, as faculdades particulares precisam investir mais, precisam garantir uma qualidade na formação inicial. O concurso público é uma peneira, mas penso eu que não deva ser uma peneira muito fina, não. Porque o mais importante, e aonde a gente sabe que funciona, é na escola. Então, os professores que chegam, a equipe de gestão, o coordenador, o diretor, se tiver supervisor de ensino, precisa trabalhar com aquele professor, né? Claro que você não vai poder colocar um professor que vai escrever salsicha com C cedilha, né? Com X. Claro, tem certas coisas, tem seus limites, mas vem professores muito bons, né? Que tem uma capacidade tranquila de gerenciar uma turma. Tem professores que têm mais dificuldade. O importante é o quê? Que haja esse trabalho em grupo, coletivo na escola, que seja dada uma formação continuada. É por isso que tem a capacitação. O concurso hoje, né? público não é para pegar os bambambãs, os mais espertos, inteligentes, é para dar oportunidade para todo mundo se candidatar a um cargo. Também eu acho legal não ter essa 50 por quem acertar metade passa, quem não acertar não passa. Eu acho que essa proposta que eu vi atualmente, de você pegar 3 vezes o número de vagas, te pega trabalha mais com a realidade. Maior. Depois a prefeitura tem que dar uma formação inicial antes desse professor ir para a sala de aula, e depois na escola é uma formação continuada. Né? Você falou uma coisa que é importante, né? Se todas as prefeituras, se isso já estiver acontecendo em 10% nas prefeituras, isso está ótimo. O professor vem, eu acho que realmente também esse negócio de teste, definir, eu não acho, teste não tem que definir, é um referencial. Prova é um referencial. Porque veja, eu posso fazer a prova hoje, e eu fazer essa prova daqui 15 dias, e o meu resultado ser totalmente diferente, eu nem sequer estudei. Porque tem uma série de condições no meio. Agora, esse professor chegou na escola, se ele é acolhido pela equipe, e essa equipe, então, faz hoje o que a gente está fazendo, por exemplo, quando eu vou dar palestra, tudo bem, eu gosto de dar palestra, tá.
Mas eu gosto quando eu vou dar uma capacitação de 8, de 16, de 30, até de 40 horas. Porque você está capacitando, não é? O pessoal tem que entender que não é uma palestra que capacita, a palestra desperta, é o despertar, é uma semente. E essa capacitação vai colocar esses professores, quando chegam, se estiverem fazendo isso, não vou dizer tudo, mas 10% eu já estaria muito satisfeito. Você percebe que pelo menos uns 10% de prefeituras acolhem esses novos professores e capacitam-os antes de ir para a sala de aula, não é só no pedagógico, não, mas no comportamental também? Então, desculpe interromper, mas o senhor Cronos, né? O Cronos. Ainda bem que nós temos ele, né? Ele é complicado, né? Então, nós vamos agora, daqui a pouquinho, para o intervalo, mas eu vou ler a participação de uma internauta aqui. É um comentário também que ela faz. E após isso, eu vou pedir para a técnica soltar o filme que tem o terceiro comentário, para a gente poder falar também da educação, na opinião de um terceiro jornalista. Quem nos manda a sua mensagem é a Tânia Maria de Campinas. Muito obrigado pela participação, Tânia Maria. Nós já tivemos aqui, hoje já 3 participações de cidades muito diferentes, né? Então, ela fala assim, com o tanto de corrupção que enfrentamos no Brasil, com certeza a alienação no Brasil é proposital. Se todos soubessem dos direitos e corressem atrás de fiscalizar o trabalho dos nossos governantes, já teria acontecido uma revolução aqui no Brasil, aquilo que o professor falou agora há pouco, né? Então a gente vai agora, bom, obrigado pela participação, vamos agora chamar no nosso intervalo o comentário de mais um jornalista para a gente verificar o que eles pensam a respeito da educação brasileira. Aqui no estúdio, Alexandre Garcia. Alexandre, essa discussão é crucial porque trata aí dos desafios da educação, não? Desafios que ainda estão esperando por nós. Nós ouvimos há pouco a especialista fazendo comparações com o Chile. Pois Chile, Argentina e Uruguai resolveram seus desafios em educação há 150 anos. Nós ainda não entendemos que sem educação não há salvação. A consequência é o amadorismo, o improviso, como se viu aí na visita do Papa, né? Na minha geração, o curso médio tinha a opção entre o clássico e o científico, já encaminhando o jovem para um ramo do curso superior. E a escola pública, o grupo escolar, entregava todos iguais, pobres ou ricos, não importava a cor da pele, para o ginásio. As professoras eram formadas por, em geral, excelentes escolas normais, que exigiam muito na didática, na psicologia, na pedagogia. No país da quantidade, ficamos repetindo ambições num mundo que avança fundamentado na qualidade da educação. Um professor da Universidade Federal de Viçosa me contou que, quando fez doutorado nos Estados Unidos, há 30 anos, 90% dos colegas dele eram chineses. Era a China se preparando para os saltos que tem realizado. Aqui, os jovens de junho clamaram por prioridade para a educação, o que significa currículos de excelência, folha de pagamento de excelência para estimular a formação de professores de excelência. Esse é o caminho sólido para, a longo prazo, um PIB de excelência. Juliana. Obrigada, Alexandre. Chico, Renata. E eu lembro que ele falou, não sei se vocês perceberam, que há 30 anos atrás, a maior parte dos colegas do professor de Viçosa, fazendo doutorado nos Estados Unidos, eram chineses. E a China está aí hoje, assim com os Estados Unidos, como a maior economia do mundo. Professor. Eu dou de cara um recado para os nossos jovens que estiveram na rua esse tempo todo clamando por vários itens, entre eles a educação, e eu conclamo eles novamente a estarem frente a frente em todos os estádios, porque eu não sou contra os estádios nem contra o futebol. Eu acho que nós podemos ter belos estádios, como nós temos, mas belos hospitais, belíssimas escolas, não tem problema nenhum. Mas convoco os senhores jovens a fazerem isso, mas usando de todo o princípio da educação e do respeito ao outro, e podemos fazer uma revolução silenciosa. A educação não faz uma revolução de bagunça, a educação faz uma revolução de silêncio, porque a sabedoria determina que o homem seja coerente e seja um cidadão participativo. Professora. O Alexandre Garcia falou de aumentar os salários, né? Dos professores. Realmente é fundamental, né? Aumentar o salário porque, né, o professor tem uma expectativa
precisa ser, né, uma pessoa que tem acesso à cultura, é uma pessoa que precisa estar se informando sempre, e realmente com esse salário é difícil. Mas não adianta só aumentar o salário, são várias frentes. É o salário, é a carreira, é a formação na escola, é a formação inicial, é o concurso público de boa qualidade. Depois que o professor inicia na carreira pública, ele tem um estágio probatório, que é alguns 2, 3 anos, que a partir daí é que ele vai ser realmente funcionário público. É importante que esse estágio probatório funcione bem. Normalmente não funciona, né? Porque o concurso é uma peneira, mas não é suficiente para garantir a qualidade na sala de aula. Exato. É o dia a dia que vai, 2, 3 anos já é suficiente para saber se esse professor está pronto para... Não que ele esteja pronto, nunca estamos prontos, estamos sempre nos preparando para qualquer profissão. Mas se esse professor tem condição de assumir a sala de aula, né? E aí, se o professor não tem que ter coragem de cortar, olha... Você vai procurar outro trabalho, vai, né, trabalhar em comércio, indústria, porque para professor você não tem jeito. E as pessoas não têm coragem. Existe muito corporativismo, existe muito passa a mão na cabeça. A gente ainda tem uma sequela aí do tempo do império, de proteger as pessoas, os funcionários públicos, né? Então, ao mesmo tempo que precisa dar condições para esse professor, salariais, de trabalho... de sala de aula, ajudar os alunos que têm necessidades especiais, não só biológicas, mas muitas vezes afetivas, emocionais. Precisa dar toda essa condição para o professor, e também quando o professor não é bom, dá tchau para ele, né? Eu quero lembrar, me perdoe, né? Eu quero lembrar o seguinte, para quem está vendo esse programa agora, que exatamente a educação continuada dos professores, dos diretores, profissionais de ensino, é o principal trabalho do professor Dirceu Moreira, além de escritor, de autor, porque ele dá palestras, ministra cursos, preparos, né, uma série de atividades que visam justamente fazer isso que o professor Edijan está dizendo agora. Você passa pela peneira do concurso, passa pelo período probatório, mas você tem que ter o apoio de uma equipe, né? E aí você, então, ter... de vez em quando, uma capacitação, né, que a gente chama de educação continuada, formação continuada, para poder fazer frente às demandas do ensino. Né? Bom, eu só diria o seguinte, infelizmente, e já viu, isso aqui já veio uma frase padrão, né? Quando a entrevista é boa, o tempo voa, nós estamos só com 3 minutinhos, eu até peço ao professor Dirceu Moreira que faça aquela pergunta crucial, porque não vai dar tempo. Peço também para a professora que responda com a maior objetividade possível. Quem sabe dê tempo de 2 perguntas, né? Para a gente poder encerrar o programa, então, com chave de ouro. Não, a pergunta é bem simples e crucial de dizer. Você se sente realizada como educadora, como professora, depois da sua aposentadoria? Você fez uma retrospectiva? Valeu a pena? Você falou assim, eu voltaria e repetiria tudo de novo? Todo mundo sabe que valeu, que eu acho que valeu, né? Eu vim da área de química, larguei a área de química porque eu gosto muito de escola, gosto muito de educação. Faria tudo de novo, né? De algumas maneiras diferentes, não igual. Sim. Tive muitos erros, mas foi maravilhosa a minha opção como professora, como educadora. A educação é uma coisa maravilhosa de se trabalhar. Pena que, né, falta realmente um incentivo maior aí de salário, de condições de trabalho, de apoio geral às crianças que têm problemas, às famílias. Mas a educação, se minha filha quiser ser professora, meu filho quiser ser professor, eu dou maior apoio. Está apoiado. Professora, quem quiser procurar a senhora para falar desse assunto, alguma empresa que queira, alguma prefeitura, qual é o seu contato, seu e-mail para contato? É edjane_andrade@hotmail.com. Edjane é demudo? Demudo, E de dado, J-A-N de navio E. Certo. _Andrade. E também está aí na tela, né? Edjane_Andrade @hotmail.com, né? E todo mundo sabe que eu sempre falo aqui que quem quiser achar o professor Dirceu Moreira, além do Facebook e tudo mais, tem o site dele, www.dirceumoreira.com.br. E eu pergunto ao senhor então, professor, valeu a pena? Está valendo? Vale. Aí eu comprovo totalmente com o professor Edjane que vale a pena. Eu acho que... Olha, por que vale a pena?
Vale a pena porque eu amo aquilo que eu faço. E como ela mesma respondeu. Ela só respondeu que sim, que valeu a pena, que ela faria tudo de novo, de uma maneira diferente, baseado porque ela tem experiência, porque senão a gente repetiria. Eu digo que vale a pena. Vale. Vale a pena investir na educação, vale a pena acreditar nos nossos professores, porque é isso que vai mudar os destinos do nosso país. Eu estive agora em Criciúma, lá num grande centro de estudos lá, SATIC, que é um colégio, uma faculdade, uma coisa fantástica. Aliás, eles têm 5 hectares de área verde, só de área verde, uma floresta nativa dentro dos alunos de biologia. Uma experiência magnífica, você vê lá os professores, aquele pessoal trabalhando. Eu estive em Porteirinha deu uma capacitação de 4 dias, aqueles professores de todos os dias, das 8 horas da manhã até as 18 horas. Pô, esse pessoal merece que a gente diga para eles, vale a pena e conta com o Missão Educar. E é por isso que a Missão Educar está aqui e que a UP TV, através da diretora Liliana Gonçalves, aposta na educação. Nós apostamos, você também aposta, e nós juntos, certamente, elevaremos nosso nível e faremos aí gerações de pessoas bem instruídas, capazes de alcançar a sua felicidade. Agradecemos muito a todos vocês, encerramos o programa por enquanto, agradecemos a professora Edjane pela sua presença aqui com a gente, o professor Liceu Moreira também. E esperamos vocês na próxima semana, na segunda-feira, às 18 horas, no próximo Missão Educar. E vocês podem ver esse programa mais vezes daqui para frente, né? Entrando no site da TV, recomende aos amigos e mandem suas perguntas sempre para a gente poder, então, interagir com vocês, ok? Até a próxima segunda. Muito obrigado.